Espero que estejam bem, em paz, com saúde, que tenham aproveitado para descansar bastante nesse domingo chuvoso, preguiçoso, friozinho, agradecendo a Deus por toda a proteção, agradecendo a Jesus pela oportunidade, por todas as oportunidades que Ele nos tem dado de estudarmos os seus ensinamentos. Gratidão a todos os benfeitores espirituais que nos têm dado o suporte necessário para que esses estudos aconteçam, agradecendo pela companhia de vocês. Esse é o nosso 50º encontro aos domingos, dando continuidade, e hoje talvez a gente termine a parábola dos talentos. Para iniciar as nossas atividades desta noite, a Margarete, graças a Deus, já está de volta, seja bem-vinda, assim como sejam bem-vindos todos. E a Margarete, então, vai fazer a prece de abertura para nós. Por favor, Margarete. Boa noite a todos, muito obrigada, Maroísa, obrigada a todos pela companhia. Então vamos fechar nossos olhos, acalmar nossas mentes, nossos corações, unindo-os numa corrente de bem, de boa vontade, de boas intenções, para estudarmos hoje mais um pouco aquilo que Jesus veio nos ensinar. E que o Mestre Jesus, através destes irmãos responsáveis pela tarefa de hoje, pelo estudo de hoje, conosco estejam, nos orientando, nos auxiliando e nos incentivando na melhora diária e constante. Mestre Jesus, muito obrigada pela sua companhia constante, pelo seu amor imenso e infinito por nós. Grande Pai, abençoa-nos a todos. Que assim seja. Muito obrigada, Margarete. Cada estudo que nós fazemos online, sobretudo de quarta e de domingo, onde estudamos o Evangelho, eu me sinto assim extremamente agradecida a Jesus, porque Ele sabe que nós estamos fazendo esses estudos. Ele sabe desses nossos encontros. E o fato de esses encontros estarem continuando, né, estarem em andamento, graças a Ele, graças a Deus, não foi necessário interromper ao longo desses meses. Eu me sinto extremamente agradecida a Jesus, porque Ele sabe, e se esses encontros continuam acontecendo, é porque esses estudos são, além de serem do seu conhecimento, também muito o agrada. Então, nós agradecemos muito a Ele por todas as oportunidades que Ele nos tem dado de estudar o seu Evangelho. Pois bem, gente, eu não sei se vocês se lembram, na semana passada, nós fizemos várias leituras aqui, deixa eu colocar todas. Nós fizemos as leituras dos capítulos 44 e 46 no livro da Esperança e o capítulo 6 no livro Florações Evangélicas de Joana de Ângeles. E não sei se vocês se lembram o título dessa lição da Joana de Ângeles. O título era Investimentos. E justamente hoje, no nosso grupo pelo WhatsApp do Sabedoria de Emmanuel, a lição que nós estamos, que é o capítulo 30 do livro Encontro Marcado, também tem o mesmo título, Investimentos. Então, achei que essa lição, que essa página poderia ser lida hoje no nosso encontro. Ela é curtinha, mas, de qualquer modo, ela está relacionada à parábola dos talentos. Além disso, nós vamos ler um trecho, um capítulo do livro Mais Histórias que Trazem Felicidade. Richard Simonetti, para quem não conhece, foi escritor espírita, orador, fundador do Centro Espírita Amor e Caridade na cidade de Bauru,
fazia muitas palestras Brasil afora, inclusive veio para Limeira muitas vezes e deixou muitos livros escritos falando sobre espiritismo, sobre evangelho, sobre a vida. Acredito que sejam bem mais de 30 ou talvez quase uns 50 livros que o Simonetti deixou para a gente. Era uma figura, assim, de muito peso, de muito relevo no movimento espírita brasileiro. E ele desencarnou em 2018 devido a um câncer cerebral. E estes dois livros dele, Histórias que Trazem Felicidade, e o segundo, Mais Histórias que Trazem Felicidade, nesses dois livros, ele aborda algumas passagens do Evangelho e algumas parábolas. E ele tem um jeito de escrever muito singular, porque ele não usa o português erudito, difícil de se ler, de Emmanuel e Joana de Ângeles. Ele escreve como se ele estivesse conversando com a gente. O nosso português do dia a dia, o português falado no dia a dia, sem preocupação com tanta erudição. E, assim, de uma forma fácil, de uma forma dinâmica e atual, ele aborda muitos temas do Evangelho. Para quem fazia parte do nosso clube do livro espírita, no nosso grupo espírita, nós quase que completamos uma coleção onde ele aborda temas do Evangelho, paz na terra, antes que o galo cante, 70 vezes 7, levanta-te e anda, levanta-te e anda. Eu sei que eram 5 ou 6 livros, antes que o Galo cante, eu falei que onde ele trata de passagens do Evangelho. E, aliás, a gente usou bastante os livros do Simonetti em alguns trechos dos nossos estudos do Evangelho, nas quartas-feiras. E hoje, então, nesse livro, Mais Histórias que Trazem Felicidade, ele aborda essa parábola. Aborda também a parábola das 10 virgens, aborda parábolas que Jesus contou quando estava em Jerusalém, como é o caso dessa que nós estamos estudando agora, e tem uma interpretação, uma forma bastante diferenciada de fazer os seus comentários. Então, vale a pena. O que vocês tiverem, ou conhecerem, ou tiverem a oportunidade de adquirir de Richard Simonetti, podem comprar e adquirir o livro com segurança, porque era muito estudioso, profundo conhecedor também do Evangelho e da doutrina espírita, palestrante, e aliás ele tinha uma voz assim bem forte, assim, a presença dele era muito marcante nas palestras, um vozeirão, então ele assim realmente cativava bastante a atenção, e é um escritor que vale a pena a gente ter as suas obras na nossa biblioteca particular, tá bom? Então, eu vou sair aqui do texto do PowerPoint, depois eu retorno, e também vou fazer aquele vai e volta, para poder abrir e compartilhar com vocês o texto de hoje, do livro Encontro Marcado. E vou pedir, então, para a Valéria fazer a leitura para a gente, brevemente, porque a lição é bastante tranquila, não é tão difícil essa página, mas, de qualquer modo, ela está relacionada com o tema da parábola dos talentos, como também relacionada àquele capítulo da Joana de Ângeles, do livro Florações Evangélicas. Pode começar, Valéria. Boa noite, Maruísa. Boa noite Boa a noite. todos. Investimentos. Tema: o valor da cooperação fraterna. Compreensível o espírito de previdência que induz o homem a se preservar contra a penúria. Penúria é pobreza, ausência daquilo que é necessário, miséria, Sim. né? Uhum. Muitos se acusam pobres de recursos e recolhem-se à ociosidade, com medo de trabalhar, medo de servir e recolher-se à incapacidade da dor. Alguns alegam serem menos favorecidos pelo destino e se entregam à inutilidade e à preguiça. Outros, na mesma situação,
eles conseguem um caminho de progresso, de renovação e se enriquecem com a luz do próprio esforço. Agora, 2. A formação bancária na garantia comum. Os estabelecimentos de segurança pública, as organizações da economia popular sem estímulo à usúria e aos instintos de proteção recíproca representam aquisições de inegável valor para a comunidade. Ninguém deve menosprezar o ensejo de se resguardar contra exigência imprevista. Nós temos que guardar materialmente recursos para a nossa sobrevivência, para nossas prestações de conta, para a nossa saúde, né? É importante também. Essa realidade, patente no plano material, não é menos tangível no reino do espírito. Urge depositar valores da alma nas reservas da vida, considerando as nossas necessidades de amanhã. O que nós estamos depositando nos valores da nossa alma? O próprio texto diz o que nós devemos depositar. A caridade, né? Mais para baixo, Marisa, tem mais. Acho que mais para cima, Marisa. Não, você está falando, você tá lê primeiro, depois você tá. comenta, Valéria. Acho que é melhor ler inteiro, depois você comenta. Tá bom. A interdependência, parei no 5, né? A Isso. interdependência guarda a força de lei em todos os domínios do universo. A caridade é dever, porque os outros precisam de nós, também nós precisamos dos outros. Não esperes, porém, pelo poder e pela fortuna terrestres a fim de cumpri-la. Fazes os teus investimentos de ordem moral com os que tens e com os que és. Começa agora, cotas pequeninas de força monetária totalizam grandes créditos, migalhas de bondade, formam lagos de tesouros de amor. Relaciona alguma das possibilidades ao alcance de todos. O minuto de cortesia, o testemunho de gentileza, o momento de tolerância, sem nenhum apelo à crítica. A referência amistosa, a frase encorajadora, a demonstração de entendimento, a desculpa espontânea sem presunção de superioridade, a conversação edificante, a pequenina prestação de serviço, o auxílio além da obrigação. No capítulo da propriedade, lembra-te da própria alma, a única posse inalienável de que dispões, e recordando que precisas e precisará de recursos sempre maiores e sempre novos para evoluir e elevar a própria vida. Não te esqueças de que podes a todo instante trabalhar e servir, investindo felicidade e cooperação com ela. Então, a respeito que ele fala depositar os valores da alma, o próprio texto já diz, né? Que é... Acho que está mais para cima. A caridade... Deixa eu ver se eu abro aqui no meu... o ouvido falar com o próximo, né? O trabalho edificante... Um minuto de cortesia, gentileza, tolerância, né? O próprio texto já diz. Sim. De onde eu parei? É que na hora que eu fui fazer, eu fiz pedacinho por pedacinho. Ah, tá. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, cada dessas atitudes que você faz, que você realiza, que são os seus talentos, um pouquinho que você faz por dia, o mínimo que você faz, você vai conquistando um rio de benefícios, né? Nem a presunção, desculpa espontânea sem presunção de superioridade, quer dizer, você não ser superior às outras pessoas, né? E aqui diz que no trabalhar é para servir, porque nós somos dependemos do outro, né? Sim. Como Manuel diz, melhorar para progredir.
Não você esperar você receber uma bênção, um dinheiro, para depois você ajudar as outras pessoas. Uhum. Começando fazendo pequenas coisas, elas se tornam gigantescas. Sim. A nosso favor e a favor dos semelhantes. E trabalhar e servir, como diz aí no final do texto, que o esforço nos proporcionará existências futuras mais tranquilas. É isso, Marisa. Sim. Esse texto de Emmanuel para esse livro até que está bastante simples, porque tem alguns Sim. que são bastante trabalhosos do entendimento. Mas aqui fica bastante simples os exemplos que ele dá, né? Cortesia, gentileza, tolerância, a, a amizade, o encorajamento, o entendimento, a desculpa, a conversação edificante, prestação de serviço, ajudar mais do que a obrigação. Esses também são pequeninos talentos que a gente pode colocar em prática, porque essa parábola, inicialmente, ela é trabalhada como se o talento fosse apenas dinheiro, moeda, coisas de valor material. Mas o que os amigos espirituais mostram para a gente, e os estudiosos dizem, né, e a gente deve também compreender assim, de que o talento não é só isso, é muito mais do que isso. E nessa página ele está mostrando que, olha o que ele diz aqui, gente, no 7, faz os teus investimentos de ordem moral com o que tens e com o que és. E que a gente deve começar agora, com pequeninas contribuições, por menor que seja o nosso talento, por menor que sejam as possibilidades que a gente tenha em mãos, alguma coisinha a gente pode e deve fazer. Como diz o ditado, que de grão em grão a galinha enche o papo. E isso também no reino da alma. Porque, como diz Emmanuel aqui embaixo, a única coisa que a gente tem é a própria alma. Porque o corpo a gente deixa. Como diz Emmanuel mesmo, né? Uma versão desatualizada do nosso corpo vai ficar aqui na Terra. A única coisa que nós realmente temos e não podemos passar para o outro é a nossa alma. Então, achei bastante interessante essa lição, porque muitas vezes a gente se deixa empolgar ou se deixa desanimar por achar que a gente precisa ter mais coisas materiais e ser mais do que a gente é para poder começar a fazer alguma coisa. E não é por aí que acontece. Então, acho que de alguma forma essa lição está relacionada com a parábola dos talentos, tá bom? Muito obrigada pela leitura, viu, Valéria? Alguém quer fazer algum Obrigada. comentário a respeito dessa lição, que foi a lição de hoje? Essa daqui até que tá fácil de entender, tá bom? Bom, de novo, eu vou voltar no Skype fazendo aquele bate e volta, porque agora nós vamos fazer a leitura daquele capítulo do livro Mais Histórias que Trazem Felicidade. Eu não peguei o capítulo inteiro, porque ele começa narrando a parábola. Então, eu escaneei somente os pedacinhos, as páginas, em que ele faz os seus comentários, mas eu não sei como escanear tudo e deixar num único arquivo, por isso que eu coloquei as 4 páginas, tá bom, gente? Tenho uma certa limitação para lidar aqui com os arquivos em PDF. Só para a gente se situar, aquele servo que recebeu apenas um talento, ele recebeu uma chamada do proprietário, do dono da propriedade, porque chamou a atenção dele no sentido,
se você não sabia o que fazer com o seu talento, passasse para um banqueiro, porque aí no caso seria, Jesus se referia a dinheiro, a valor em moedas, tivesse passado esse valor para um banqueiro, ou seja, uma pessoa mais experiente, que faria esse dinheiro se multiplicar. E para aquele servo, ele foi lançado fora, ou seja, como diz a expressão do Evangelho, né, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí a gente fica pensando, nossa, mas esse dono dessa propriedade, ele foi muito duro com esse servo, porque afinal de contas, ele não estragou o talento, ele guardou. Então é a partir daí que o Richard Simonetti começa a fazer a sua análise. Então pode começar a leitura, Celina. O bom desse livro é que ele tem letra bem grande. Pode começar. Situando o Senhor por representação de Deus, seria de se perguntar: por que castigou o servo se ele não agiu com desonestidade, cumprindo o dever de zelar pelo valor que lhe foi confiado? Bem, caro leitor, para um entendimento perfeito, esta parábola pede uma releitura à luz da doutrina espírita. Considerando o talento como moeda, ficaria a questão: por que Deus oferece mais recursos a uns que a outros para que os façam produzir? Seria uma questão de competência? A razão nos diz que não. Há muitos ricos, por herança, altamente incompetentes, que dilapidam seus bens em pouco tempo. Certamente não é esse o sentido. Talentos poderiam ser dons que Deus concede a seus filhos, oferecendo-lhes facilidades para determinada atividade. O dom da oratória, o dom do comércio, o dom da medicina, o dom da inteligência, o dom da habilidade manual, o dom da arte, o dom das línguas. Mas aqui há outro problema de justiça. Por que Deus oferece mais talento a uns que a outros? Por que me concederia um talento apenas? Pera lá. Privilegiando com vários talentos o meu irmão? Aqui, caro leitor, entra a chave mágica para resolver problemas dessa natureza: a reencarnação. As aptidões, a facilidade para determinadas atividades não constituem favores divinos. São conquistas do espírito imortal. A vocação de alguém para a música, por exemplo, não é gratuita. Situa-se por fruto de experiências pretéritas em múltiplas reencarnações. Mozart, que já tocava piano como gente grande na infância e que no início da adolescência compunha música erudita, apenas revelava a bagagem acumulada em séculos de aprendizado. Mas, para que pudesse exercitar seus talentos, possuía áreas do seu cérebro ativadas, bem como excelente coordenação motora. Outro exemplo: o neurocirurgião, que realiza prodígios em operações extremamente delicadas, certamente esteve ligado à medicina em vidas anteriores. Daí a sua aptidão. Para exercitá-la, deve ter mãos fortes e hábeis, um sistema nervoso ajustado e, sobretudo, desfrutar a possibilidade de frequentar uma faculdade de medicina. De nada lhe valeria a experiência anterior se recebesse um corpo com limitações, um sistema nervoso Aqui, Celina, pouco ajustado. pouco ajustado,
ou houvesse nascido numa favela, sem acesso ao estudo, confinado em serviços braçais que arruinariam a sensibilidade e habilidade manual. Podemos dizer, então, que talento na interpretação da parábola significa oportunidade. Quiser comentar primeiro, Celina, antes de continuar o texto na verdade não é longo, é que a letra é grande, por isso que dá a impressão que é bastante coisa. Se Nessa quiser já primeira comentar parte alguma aqui, coisa. eu vou falar alguma coisinha e depois você complementa, por favor, né? Eu acho que ele deixou bem claro que o talento é uma conquista moral. Porque senão a gente tem a ideia que o Senhor, que é Deus, ele é injusto, ele dá mais para uns e menos para outros, e qual é esse critério nessa distribuição? E não é nada disso, né? Deus é justo, é todo-poderoso, e ele quer todos iguais. Mas é uma conquista do Espírito. Daí a necessidade das reencarnações. Sim. E eu vejo muito nessa presença, nessa parábola, o livre-arbítrio. Também. Que nós devemos exercer perante os nossos talentos, porque todos nós temos. Claro que uns, para como ele disse, aceita muito bem, né? Para música, para o caso de Mozart, na medicina, mas todos nós temos. Agora, de que forma nós usamos? Sim. Né? Eu acho que tudo, claro que tem todas, né? Tem facilidades que são determinadas pela própria vida, no meio que esse espírito renasce, né? Sim. Mas, com certeza, a palavra-chave para entender esses problemas é a reencarnação. Isso. Acho importante também essa frase aqui, Celina, olha, as aptidões... deixa eu desmanchar isso aqui, peraí. As aptidões, a facilidade para determinadas atividades não constituem favores divinos. São conquistas do espírito imortal. Se são conquistas do espírito, significa que essas conquistas ficarão com aquele espírito para sempre. Porque normalmente se traduz ou se interpreta talento como sendo um dom que Deus nos dá de graça, sem nenhum esforço da nossa parte. E aí ele fala, as aptidões não constituem favores divinos. Por isso que essa parábola, ela precisa ser bastante analisada com cuidado, se a gente interpretar o talento como sendo um dom que Deus nos concede gratuitamente, sem nenhum esforço da nossa parte, que não é verdade. E entrando a questão da reencarnação, ou seja, os mais experientes são aqueles que viveram mais e, portanto, têm capacidade de fazer mais. É uma questão de equilíbrio, de justiça. Porque se fosse falar dom de Deus, então vem a pergunta, por que para uns tanto e para outros nada? Não é? Então, vamos continuar na leitura aqui para ver o que mais ele fala, Celina. Vamos em frente. Todos temos determinadas aptidões, fruto de experiências pretéritas. É algo nosso, conquista inalienável. Isso é tão bem delineado em nossa personalidade que hoje há testes vocacionais orientando os jovens para um direcionamento profissional, ajudando-os a perceber onde estão suas facilidades em relação a determinadas ocupações, a fim de que obtenham sucesso. A aptidão, portanto, é nossa. O talento ou a oportunidade de exercitá-la vem de Deus. Podemos até armar uma equação bem simples. Aptidão mais talento, significando oportunidade, é igual sucesso. Aptidão mais talento,
o resultado só pode ser sucesso. Nem sempre parece dar certo. Há muita gente com aptidão que não obtém sucesso. Ainda que surjam as oportunidades, falta um elemento nessa equação. O correto seria aptidão, mais o talento ou oportunidade, mais a iniciativa, que resultaria no sucesso. Em síntese, Deus nos dá o dom da vida, o grande talento, que somado às nossas aptidões, resultará em existências empreendedora, produtiva, feliz, desde que tomemos a iniciativa. Vejam como o Richard Simonetti está deixando bem claro para a gente a necessidade dessa iniciativa, que é a boa vontade, né? O querer fazer, o querer aproveitar as oportunidades. Sim. Porque ficar numa área de conforto, né? Não quer sair daquela... Você não vai chegar em sucesso nenhum. Então, trazemos aptidões, gerado com os talentos que temos, as oportunidades que surgem, mais uma parcela de boa vontade, de interesse, a gente obtém sucesso. Sim. Eu acho que a combinação aí dessa equação é perfeita, né? Se um desses elementos da primeira parte aí dessa igualdade falhar, a gente não obtém um resultado que é o sucesso, né? E fique bem claro que esse sucesso não é o sucesso material. Não. É o Pelo nosso contrário, sucesso né? A nossa evolução, né? Isso, é a nossa evolução. Então, Isso. que fique bem claro, gente, aptidão é conquista do espírito, como o Simonetti falou tão bem aqui, olha. Aqui, ó, é algo nosso, uma conquista inalienável, ou seja, que eu não posso passar para outro. Se eu sei tocar piano de uma forma magistral, eu não vou conseguir passar esse talento, essa aptidão para outra pessoa. É conquista do espírito. Então, nessa equaçãozinha que ele coloca aqui, então, que fique bem claro para a gente, a aptidão é conquista do espírito. Mas para desenvolver essa aptidão e colocar essa aptidão para o bem comum, é preciso que Deus ofereça a oportunidade. Porque senão ele não vai fazer nada com aquela aptidão que ele tem. E aparecendo a oportunidade, a boa vontade, ou o uso do livre-arbítrio. Vou usar essa aptidão que eu tenho para auxiliar o meu próximo, a minha família, a minha comunidade, meus amigos, meus colegas de trabalho, aqueles com quem eu encontro pela rua, toda a sociedade, uma nação. Então, dessas 3 parcelas, 2 correm por nossa conta. A aptidão, conquista do espírito, e a iniciativa própria, que é o livre-arbítrio. E Deus colocando as oportunidades no nosso caminho. Aí dá certo. Aí alcançamos esse sucesso espiritual. Pode continuar, Celina. Há quem reclame por pouco aquinhoado de oportunidades para exercitar suas aptidões. Muito pobre, muito limitado. Bem, há problemas kármicos, compromissos de resgate que podem impor dificuldades. Mas é um erro imaginar que, por isso, devemos ficar inertes, a ver a vida passar, debruçados na janela da indiferença. É uma atitude negativa, indolente, típica do terceiro servo. Por pior que seja a nossa situação, detemos talentos de valor inestimável. Isso. Vamos ver o outro. Com certeza, né, gente? Todos nós trazemos talentos. Porque se a aptidão é conquista do espírito e nós estamos num percurso da nossa evolução, nós temos já
nós já conquistamos alguma coisa. Agora, depende da nossa iniciativa, da nossa boa vontade. Agora, tem aqueles que, na área do conforto, né, na zona do conforto, eu ainda não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro suficiente, eu tenho muitos compromissos. Então, são desculpas que a gente coloca para a gente não ir ter iniciativa de aumentar a nossa conquista de espírito, né? Porque a gente fica nesse marasmo, né? A gente não sai da nossa zona de conforto, né? Então, a gente vê o tempo passar pela janela da indiferença. Tanto faz. É uma atitude negativa, estacionária, nós paramos a nossa evolução e perdemos a oportunidade dessa encarnação. Sim. Né? Todos nós temos valores inestimáveis. Muito bonita a descrição, Malu. Mas tem mais ainda. Peraí, Celina. Olha a página 3. Muito lindo. Continuando. São bens tão preciosos que não nos desfaríamos deles por dinheiro algum. Vale lembrar a história daquele homem que reclamava da vida. Dizia-se pobre, limitado, sem maiores possibilidades. Não tinha inteligência brilhante, nem facilidade para o aprendizado, nem pais ricos, nem posição social destacada. Um amigo propôs-se a dar-lhe uma lição. Uma boa soma de dinheiro ajudaria? Claro, com dinheiro fica mais fácil. Está bem, dar-lhe-ei 50 mil reais por suas pernas. Está brincando, nem por 100 mil. Então ficarei com seus braços, 100 mil reais. Ele já responde, de forma alguma. Pois bem, fico com seus olhos, por 200 mil reais. Está louco? Por dinheiro algum, venderia parte de mim, muito menos os olhos. O amigo sorriu. Está vendo? Você é muito rico e nem se deu conta disso. Deixe de reclamar e use esse tesouro que Deus lhe concedeu. Ponha-o a render com trabalho perseverante. Imperioso não esquecer. Chegará o dia em que Deus nos pedirá contas dos talentos que nos confiou, tais como a experiência humana, a bênção do corpo, as possibilidades da inteligência, as habilidades pessoais, o conhecimento religioso, a oportunidade de servir. Na proporção em que tivermos feito bom uso deles, novos talentos nos serão confiados, ampliando sempre nossos patrimônios culturais e espirituais. Aquele que muito tem de Jesus, mais receberá. Isso. E agora só mais 2 parágrafos terminando aqui, Celina. Mas, se enterrarmos os talentos, presos à indolência e à indiferença, ao comodismo e à má vontade, nada produzindo nos domínios do bem e da verdade, enfrentaremos limitações duras no futuro, sem as benesses do presente. Seremos constrangidos a rever nossas posições pela mestra dor, simbolizada naquele choro e ranger de dentes, a fim de que aprendamos a valorizar os patrimônios que o Senhor nos confia. Isso, termina aí. Quanta responsabilidade nós temos. Então, gente, perante um texto de fácil entendimento, mas que está falando tanta coisa para nós, a gente fica... Acho que o maior desespero do espírito é quando ele retorna e prestar a prestação de contas dele, não? Meu Deus, deve ser assim, apavorante. O que eu fiz com as bênçãos, com os talentos que ele me deu, dos braços, das pernas. Né?
Gente, quantas habilidades pessoais, quantas oportunidades de servir que surgem no nosso dia a dia. A inteligência, nossa forma, como podemos usar nossa inteligência para ajudar o outro. Quanta responsabilidade que temos, hein? Isso. A oportunidade de aprender, né, Celina, que são esses estudos que a gente começou a fazer online, via internet, e que agora vieram para ficar. Quantas oportunidades de estudo a gente não tem encontrado na casa espírita, na vivência espírita, né? Então, isso também se inclui as oportunidades de aprender, né, para que a gente faça bom uso desse conhecimento, né? E essa oportunidade, mediante, né, tudo que o mundo está passando, vem ao nosso encontro dentro do conforto do nosso lar, dentro da nossa casa, da nossa cadeira, da nossa mesa. Sim. E nem isso nós estamos aproveitando. Quantos compromissos que temos e precisamos de tão pouco para poder seguir, cumprir. Meu Deus, ajuda-nos, dá-nos força para aproveitar o quanto nós somos ricos de bênção. Então, aquele trechinho da parábola em que Jesus fala: tira-lhe, pois, o talento e dá a quem tem mais, porque a quem mais tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que pensa que tem, será tirado. Isso parece injusto se a gente for analisar ao pé da letra pelo lado material. Como dar mais para quem já tem? Quem já tem não precisa, materialmente falando. Mas Jesus não estava se referindo aos aspectos materiais, e sim às conquistas espirituais, que Simonete escreveu muito bem aqui, olha, na proporção em que tivermos feito bom uso deles, de tudo que Deus nos concede, novos talentos, ou seja, novas oportunidades nos serão confiadas, ampliando nosso patrimônio cultural e espiritual. É isso que significam aquelas palavras de Jesus. Aquele que mais tem vontade de aprender, de fazer, de se melhorar, mais oportunidades ele vai receber. Agora, aquele que não está afim de nada, até aquilo que ele pensa que tem vai ser tirado, porque não soube fazer bom uso. É quando o dono da propriedade tira o talento daquele que recebeu somente um. Ou seja, aquilo que mal utilizamos, ou usamos, ou até mesmo nem usamos nesta vida, vai fazer falta para nós na outra. É isso que ele está dizendo, pelas reencarnações seguintes. Aquilo que nessa existência não fizemos direito, ou enterramos aquele talento sem fazer com que ele se multiplicasse, sem que ele fosse compartilhado, numa próxima oportunidade nos será tirado, porque não soubemos fazer bom uso dele. Então, nós temos que olhar pelos aspectos espirituais e não analisar a parábola ao pé da letra, tá bom? Mais alguma coisa, Celina? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto do Simonete? Certo? Bem, então eu vou voltar outra vez aqui no Skype para parar de compartilhar. São 15 para as 8, ainda dá para a gente caminhar mais um pouquinho aqui no PowerPoint, voltando então ao texto aqui do PowerPoint. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Nós fizemos todas as leituras, mostramos para vocês aqui as obras do Simonete. O Simonete era uma simpatia, viu, gente? Inclusive, uma vez eu ouvi uma entrevista com o atual presidente do Centro Espírita Amor e Caridade lá de Bauru, que é muito grande e inclusive tem uma editora, porque a editora foi criada justamente para editar os livros do Simonete. O atual presidente, que era muito amigo de Simonete, ele comentou assim, pela grande amizade e
pela presença do Simonetti no movimento espírita, ele às vezes fala, puxa vida, Deus bem que podia ter me chamado e ter deixado o Simonetti aqui, porque o Simonetti seria muito mais útil do que eu. Então, realmente, foi ele terminou sua tarefa, sim, mas deixou aí a sua obra como exemplo para todos nós. Pois bem, gente, nós estamos aqui no nosso roteiro procurando agora as interpretações ou algum significado espiritual para os componentes dessa parábola. Claro que não é aquilo que nós colocamos não é o que é o definitivo, porque sempre há alguma coisa a acrescentar quando nós mesmos amadurecemos um pouco, tanto no estudo do Evangelho quanto nas experiências da vida. Então, são apenas ilustrações que sempre podem ser melhoradas quando nós tentamos buscar o significado espiritual dos componentes desta parábola, de todas as parábolas, né? Então, quais são os personagens que aparecem na parábola? Fica claro para nós que o Senhor dos servos é Deus, que os servos somos nós, ou em outras palavras, a humanidade terrestre. Os banqueiros que aparecem na parábola representando os mais experientes, ou seja, aqueles que já têm mais experiência na vida, e que eu me lembre, são somente esses 3 personagens, o senhor, proprietário, os servos e os banqueiros. O lugar, tanto pode ser onde a parábola se passa, ou onde Jesus estava quando contou a parábola. A parábola diz que depois de distribuir os seus bens, o senhor dos servos partiu para um país ou para um lugar distante, representando um universo desconhecido ou um universo inacessível para os servos, um local onde somente o Senhor poderia estar. Ou seja, tem muita coisa ainda por esse mundão afora que ainda são inacessíveis ao nosso entendimento. Jerusalém era a cidade, era onde Jesus se encontrava. Essas parábolas, e a parábola dos talentos é a última que ele conta antes de começar a sua prisão, antes dele ser preso. Ele contou a parábola dos talentos e ele estava em Jerusalém. E Jerusalém simboliza a humanidade. Em Jerusalém haviam grandes grupos políticos, religiosos, e que gostavam de ficar debatendo horas a fio, dias, semanas, algumas passagens das leis de Moisés e dos antigos profetas. Então, era um bate-boca, era uma conversa, era um conversê que não tinha fim. E essa parábola dos talentos, Jesus contou, então, para um público que era bastante desconfiado a respeito da tarefa dele. A propriedade a que se refere a parábola, no caso, pode também ter muitos significados, como sendo o nosso próprio planeta, ou o universo, ou o nosso lugar no planeta, que seria nossa casa, nosso local de trabalho, e até mesmo o nosso mundo íntimo, tá bom? Alguma consideração que vocês queiram fazer nesses elementos iniciais? Porque algumas coisas parecem que são repetitivas, elas aparecem em todas as parábolas. Mas aparecem a questão do tempo. Tanto pode ser o tempo em que a parábola foi contada ou um tempo a que a parábola se refere. No caso,
nós estamos considerando esse tempo como sendo momentos que aparecem nessa sequência. Há um momento de doar os talentos, representando que a todo instante Deus nos concede oportunidades. As aptidões nós conquistamos, mas as oportunidades para colocar essas aptidões em ação é Deus que nos concede. O momento de multiplicar os talentos, a mesma coisa, a todo instante podemos multiplicar e compartilhar. Só que primeiro tem que ser dada a oportunidade. Então, a oportunidade vem primeiro, a iniciativa vem depois, que é o momento de multiplicar os talentos. O momento de prestar contas é perante a nossa própria consciência. E essa prestação de contas, a gente não precisa desencarnar para fazer essa prestação de contas que é feita perante nós mesmos. Quando a nossa consciência nos manda alguns bips dizendo que a gente não agiu bem, a gente perde a paz interior. Somente conseguimos aquela paz interior quando a consciência está tranquila. Porque, como disseram os espíritos a Kardec, as leis de Deus estão aonde? E eles responderam, na consciência. Ou seja, é na consciência que Deus se manifesta em nós. Então, se agimos de acordo com as leis divinas, nossa consciência fica tranquila, nós sentimos paz interior. Se não agimos de acordo com as leis divinas, ficamos desassossegados. Então, essa prestação de contas perante nós mesmos também é constante. Não há um momento específico para isso. E também diz na parábola que aquele senhor foi para um país distante e demorou muito tempo para voltar. Esse muito tempo representando que Deus nos concede tempo mais que suficiente para agirmos no bem. É como o professor que adia a aplicação de uma prova para que os alunos tenham mais tempo de estudar e se preparar. Então, de nada adiantaria esse senhor ter distribuído os talentos num dia, numa semana, e ter regressado na semana seguinte. Não dava tempo de eles multiplicarem os talentos. Então, para que a gente consiga colocar a nossa própria iniciativa na multiplicação desses talentos, nós precisamos de tempo. E o Senhor nos concede esse tempo. É isso o que essa expressão significa na parábola, como já apareceu em outras também. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Eu estou dando uma aceleradinha, gente, porque a gente ainda tem quase 7 minutos. Eu quero ver se termino aqui, para não sobrar nenhum restinho para a próxima semana e a gente acabar emendando com outra parábola. Então, eu gosto de terminar tudo num estudo só. Agora tem os objetos ou os elementos. Os talentos. Então, o talento, embora representasse uma quantia em ouro ou em prata na parábola, na sua interpretação espiritual, não devemos considerar os talentos como sendo dinheiro, ou moeda, ou bens materiais, ou dons que Deus nos concede gratuitamente. Não. A aptidão tem que ser nossa. As oportunidades que Deus nos concede, e nos concede muitas vezes sem que a gente peça, são os talentos. Porque lembrando, os servos não pediram nada. O Senhor concedeu a eles porque quis. Então, o talento não é dom gratuito de Deus para nós. São as oportunidades para que a gente coloque a nossa aptidão em prol do bem comum. E na parábola diz que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu somente 1.
Ou seja, quanto mais experiente, quanto maior a capacidade, quanto mais aptidões acumuladas aquele espírito tiver alcançado, mais oportunidades de colocá-los em prática ele vai ter. Então, não é uma decisão arbitrária do dono da propriedade. Ele distribui conforme a capacidade de cada um, mas essa capacidade também não vem gratuitamente, é conquista do espírito. A cova onde aquele que recebeu um talento, ele guardou o talento, ele enterrou o talento, fez um buraquinho e enterrou ali. Isso mostrando que a prioridade, muitas vezes, nós damos prioridade aos nossos interesses pessoais e acabamos utilizando as nossas aptidões somente para o nosso próprio bem e muitas vezes prejudicando a outros. Então, aí, as coisas não fluem conforme o esperado. Que aptidões todos nós temos, cada um de um jeito. Mas quando colocamos essas aptidões a nosso favor, prejudicando o próximo, aí nós estamos, de fato, enterrando, mal utilizando as oportunidades que Deus nos concede. O medo, ele vem representando aqui as nossas limitações, sejam físicas, espirituais, emocionais, bloqueando as nossas ações e o desenvolvimento das nossas aptidões. Choro e ranger de dentes é uma expressão bastante utilizada por Jesus para representar as dores, os sofrimentos em mundos de provas e expiações. Ou seja, precisaremos reencarnar mais vezes porque não soubermos aplicar ou aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concedeu. É aquilo que ele diz, a quem menos tem, mais ainda lhe será tirado. E por fim, as ações. Repartir os talentos, ou seja, a sabedoria divina age sempre a nosso favor para o nosso bem. Lembrando que os talentos são oportunidades que o Senhor nos concede. E aos mais experientes, mais oportunidades. Aos menos experientes, oportunidades menores. Mas o objetivo é o mesmo. Multiplicar ou enterrar os talentos, isso depende da capacidade individual. As experiências acumuladas ao longo de encarnações anteriores, as aptidões já conquistadas e aquelas que ainda estão em trabalho de conquista. Então, isso depende da evolução espiritual de cada um. Fazer a cobrança, como nós dissemos, a cobrança é feita pela própria consciência. Peraí que tem um errinho aqui, gente. Peraí que tem um errinho que eu já quero corrigir aqui, ó. Aqui, ó. Tem um errinho aqui, peraí, pronto. Ah, não, estava certo. Conforme evoluímos, estava certo. Desculpa. Vamos lá, rapidamente. Como nós já dissemos no slide anterior, a cobrança é feita por nós mesmos, por meio da nossa consciência. Quanto mais conhecimento das leis divinas. Malu, eu ri que você falou, bem, está na palavra experiência. Oi? Na terceira linha, a palavra experiência. É verdade, isso. É verdade, aqui, ó. Tá trocado aqui, ó. Peraí. Experiências. Agora tá certo. Agora é certo. Isso, eu tinha visto que tem alguma coisa errada e achei que tinha um E fora do lugar. Pronto. Participar do reino é a nossa meta principal, porque são mundos de espiritualidade
plena de felicidade. É o nosso alvo, né? Participar dos reinos celestiais. Condenar o servo medroso não é condenarmos parecendo que aquele dono é injusto, mas isso pelas próprias leis divinas em encarnações com mais limitações, porque aquilo que ele pensava que ele tinha, até mesmo aquilo lhe será tirado. E eu acho que termina aqui, gente, isso. Então, os talentos não estão relacionados a dinheiro, são as oportunidades que o Senhor nos concede para que a gente possa multiplicar, compartilhar as aptidões que já conquistamos e conquistaremos mais se soubermos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede. Tá bom, gente? Com isso nós terminamos já um pouquinho em cima da hora, mas alguns comentários que queiram fazer a gente deixa para ir fazendo ao longo da semana pelo WhatsApp, tá bom? Para não passarmos muito do nosso tempo. E peço para a Celina fazer a prece de encerramento para nós. Por favor, Celina. Vamos agradecer a Deus, aos grandes amigos do espaço, essa oportunidade riquíssima que estamos tendo aos domingos. Quantos ensinamentos, quantas reflexões. Pedir ao Mestre Jesus que nos ajude a aproveitar o tempo para que possamos usufruir das oportunidades que temos para fazer o próximo que podemos. Não precisamos de tanto, não precisamos de muito, ou seja, não precisamos de nada. Só com todos os talentos que temos, muito bem podemos fazer ao próximo. Só depende de nós, da nossa boa vontade. Rogamos ao Pai força, fé, coragem, proteção e o auxílio dos nossos grandes amigos, para que possamos valer a oportunidade das riquezas que estamos aprendendo. Obrigado, mestre, obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa semana a todos. Que assim seja, Senhor Jesus. Queridos amigos, agradeço mais uma vez pela companhia de vocês, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser.